Agora, tocando um pouco mais nesse ponto do projeto e de poder do Congresso, do Senado e da Câmara, teve uma reunião que servia para a definição dos projetos a serem votados em plenário. E essa reunião se transformou em palco de embate entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários da casa. O impasse adiou a votação da proposta sobre as offshores e também a taxação de fundos exclusivos. Por quê? O que está acontecendo? Deputados de partidos de centro, à frente de ministérios, afirmam que não poderiam tratar do tema, a agenda prioritária do Palácio do Planalto, do presidente da República que aparece na nossa imagem aqui, enquanto o executivo não definisse a distribuição de cargos na Caixa Econômica Federal e também na Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, que foi recriada exatamente para esse aparelhamento. Então a gente tem os dois aqui, um muito próximo do outro. Agora se está esperando o quê? Que se estenda a mão para que se consiga votar esse projeto. Como é que vocês entendem essa manifestação bem brusca do Congresso neste momento, avisando ao presidente da Câmara e impedindo votações importantes para o governo enquanto medidas práticas não forem feitas? Fábio Piperno, isso tem aquele nome do chamado parlamentarismo de extorsão que você trouxe aqui para esse 3 em 1? Claro, mas um caso típico. Agora, cabe também ao presidente da Câmara enfrentar esse tipo de, digamos, de lobby, de reivindicação. Coloca em votação e vamos ver o que vai dar. Até porque muitos já receberam cargos, emendas. Então, eles já receberam um naco, eles não podem querer tudo. Bem verdade que na entrevista que eu citei aqui outro dia, o Jornal do Estado de São Paulo, o doutor Luizinho, novo líder do PL, disse que o governo ainda está devendo muita... Enfim, quer dizer, segundo ele, o PP é da base, porém, o governo tem que pagar algumas coisas que ele tem, que segundo a avaliação do deputado, o governo ainda deve. Sim, as maiores reclamações são de União Brasil, PSD, republicanos. PP também entrou nessa reclamação. O que eles dizem? Lira está patrocinando os projetos do governo, mas o governo não está fazendo o pagamento conforme esse patrocínio ali é negociado na Câmara, viu, Luiz Felipe Dávila? Bom, vamos lá. Quem abriu esse shopping center de cargos foi o presidente Lula. Ele que abriu esse shopping center de cargos. É mesmo? Para justamente cooptar. Quem é que foi que pressionou para mudar a lei das estatais, para criar mais cargo no shopping center, para colocar mais aliado? Ou seja, quem transformou a presidência da República nesse enorme balcão de negócios sem critério, a não ser o critério partidário, foi o presidente Lula, foi o governo do PT. Então o negócio é o seguinte, agora o apetite cresceu, e todo mundo quer ir lá para a praça de alimentação desse shopping center. Piperno, essa praça de alimentação foi construída pelo próprio governo e agora está faltando alimento para encher a boca de todo mundo? Imagina, essa praça de alimentação está aí já faz um tempão. FUNASA, por exemplo, e outro, Caixa Econômica Federal, isso não tem nada a ver com a lei das estatais. São cargos que já existem há muito tempo e são cargos que o pessoal do Centrão imagina que deva ocupá-los. Por que não aconteceu no governo passado? Ué, mas esses cargos eram ocupados também. Não era não. Não era não. O loteamento, o que o governo passado... Não, então, olha, eu tenho várias divergências com o governo passado. Uma coisa que fez na área econômica foi blindar o cargo de indicação política. Aliás, a equipe do Paulo Guedes era uma equipe espetacular de técnicos, blindada totalmente, e blindou tudo. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Central, foi tudo blindado. Processo por assédio que o digam, lá no Banco do Brasil... Não, mas pode ser, mas não tem nada a ver. E tem outra coisa. Eu estou dizendo loteamento político. Não foi dado o cargo para a União Brasil. Claro que foi. Não foi, não. Não foi, não. Os bancos. Nenhum. Tem uma outra coisa que você deve estar sabendo tão bem quanto eu. Na Caixa Econômica Federal, deixaram vários queletos, hoje são vários processos, por conta, inclusive, de mau uso aí de empréstimo consignado, benefícios concedidos de forma irregular, um monte de coisa isso aí está sendo revisto. Boa gestão é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, boa gestão, má gestão, a gente pode discutir. O que eu estou dizendo é loteamento de cargo. É falar, esse cargo aqui vai para o presidente Arthur Lira. Esse cargo aqui vai para o MDB. Dávila. Não teve isso. O ministro Bento Albuquerque, por exemplo, o Saxida, todos eles tinham cargos em conselhos estatais. Mas, desculpa, que partido que era o Bento Albuquerque?
Ué, mas a gente está falando de você citou a lei das estatais. Eles, então, estatais. Essa turma o que a gente está falando aqui, o que a gente está falando é, para ter maioria dos votos no parlamento, você precisa distribuir cargo para pessoas que não têm nenhuma competência técnica e tem apenas aval político. E que isso não dá para fazer política pública nesse sentido, porque é óbvio que cada um está no seu cargo pensando no loteamento e principalmente na próxima eleição municipal, que é como é que eu vou colocar os meus aliados para se eleger prefeito de várias cidades brasileiras. A gente ainda vai trazer esse tema aqui no 3 em 1 de hoje, da expectativa do PT de conseguir ampliar o número de prefeituras do partido com o presidente da República no cargo. Alan Gani, nessa fila ou quem é você nessa fila da praça de alimentação? Eu tô com o Dávila, sem sombra de dúvidas. Eu entendi bem o ponto do Dávila. É claro que ocorreram indicações, isso é do jogo, mas essas indicações, elas seguiam critérios técnicos. Veja o currículo de um Saxida, veja o próprio currículo do Campos Neto, veja o currículo do Paulo Guedes. Vocês já ouviram falar da Codevasf, por exemplo? Não, mas... Olha o que aconteceu no governo passado. Piperno. Inclusive, a equipe econômica do Jair Bolsonaro, eles mantiveram muitos que vieram do governo Temer e que são técnicos. Agora, este governo, já na PEC de transição, qual que era uma das propostas do presidente Lula? Vou acabar com o orçamento secreto, vou acabar com esse jogo do toma lá da cá, etc. Na PEC de transição, que foi um escândalo, o que abriram de espaço no orçamento fora do teto, isso foi para o Congresso Nacional, porque o presidente compactuou com isso. Não é que o Congresso está extorquindo o poder executivo de maneira unilateral. Houve um acordo, inclusive houve um acordo naquelas emendas que foram contingenciadas pelo Supremo Tribunal Federal do orçamento secreto, do RP9. E em grande parte da insatisfação destes partidos é que essa grana não está chegando na velocidade desejada. Mas o governo foi conivente com isso. Fala, Segre. Eu prefiro 1000 vezes um técnico que erre por falta de conhecimento político a um político que erre por falta de conhecimento técnico. Porque quando o técnico erra por uma questão de falta de conhecimento político, você pode ter algum problema, como muito bem citou Piperno, mas tecnicamente a questão anda, flui. Quando você coloca um político para fazer uma questão técnica que ele não consegue fazer, vem aquela questão de qual é o pior funcionário, o pior gestor num ambiente privado político. E aí você tem 4 opções. O inteligente proativo, o inteligente que é folgado, o burro proativo ou o burro folgado. E aí o pior é aquele que não sabe nada, burro, ignorante, mas é proativo, porque ele tem que mostrar para que ele está aí. E ele sai fazendo coisas e não resolve absolutamente nada. Ao contrário, gera problemas e aí vem com outro dado. Quando terminou o governo Bolsonaro, eram 8.900 cargos de confiança. Início, 3 meses apenas do governo Lula, esse número já estava em 21 mil e subindo. Então você vê que um gabinete de emprego é uma agência de emprego para colocar militante que se sabe, joinha, melhor. Mas se não sabe, vota aí mesmo aí. Agora, em termos desse acordo, Evandro, do Lira com o presidente e com a reclamação do PP, para mim é o policial bom e o policial ruim. Não me parece que o Lira esteja em desacordo com o que está pleiteando o PP, porque ele já tinha pedido que venha a Caixa Econômica Federal com porteira fechada. Sim. Então ele já tinha manifestado essa opção. Não me parece que seja uma questão de eu não consigo controlar a base, desculpa. Me dá a sensação que é estratégico. Agora, a gente está vendo também várias manifestações dos parlamentares com obstrução de pauta em relação à cobrança do STF, mas indiretamente atingindo também o presidente da República e os projetos que são importantes para o governo federal. Vocês acreditam que se prometeu muita coisa, Lira trabalhou demais nessa articulação e agora o governo federal está trabalhando muito no formato pinga-pinga, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, o ponto é o seguinte, porque o que acontece com o governo?
todo sistema funciona com incentivos e estímulos. Qual que é o estímulo que está dando? É só pressionar o presidente que ele acaba criando mais ministério, mais cargo, mais cargo para a gente. Então, o Congresso descobriu que é fácil o negócio. É só colocar a pressão em cima que daqui a pouco cria ministérios, mais ministério, mais cargo. Acabou de criar ontem o Ministério da Microempresa lá pro empreendedorismo, pro ministro França. Secretaria Nacional do Artesanato. Já abriu lá 165 vagas, indicação. É isso que eles estão sentindo. Então, assim, com o Lula é só pressionar que vem mais cargo. Então, é óbvio que esse jogo não termina nunca. E isso é o problema que vai tornar o Brasil ingovernável, porque isso faz com que o gasto público continue a subir no momento em que nós precisamos ter alguma disciplina fiscal para o Brasil não virar, como eu já falei aqui com meu amigo Segre, a Argentina de amanhã. 4h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Fala, Piperno, essa é a única forma que o governo tem de lidar, de fazer gestão, no toma lá, dá cá, e o dá cá está se tornando cada vez mais insustentável? Então, a discussão, aliás, de todas essas lideranças políticas há muito tempo, e muito tempo que eu digo há vários meses, praticamente desde que o governo começou, é que o governo não tem cedido em tudo que eles querem. O governo já cedeu em muita coisa, é verdade. Agora, primeiro, a liberação de verbas diminuiu em relação ao ano passado. Ela tem pontualmente alguns dias aí que o governo abre a torneira, e de fato é verdade. Ninguém aqui vai querer iludir a audiência de que não. Mas enfim, o fato é que o bolo, o global, é menor. Segundo, o governo não terceirizou o orçamento como foi feito lá atrás. Que era, olha, tá bom, agora empantuem-se, agora é com vocês. Não é mais assim. E terceiro, estão brigando por cargos que não foram entregues. E talvez não sejam. Como é que o governo vai entregar a Caixa Econômica mais 12 vice-presidentes só para saciar o apetite desse pessoal? Piperno é o governo que mais deu dinheiro para emenda parlamentar na história do Brasil. Se pegar nem da época do Império até hoje. Mas é verdade. Não vamos falsear esse número, a gente já deu. Pelo amor de Deus, já deu esse número aqui. O ano passado foram 37 bilhões de reais. Um acerto para entregar 43. Vamos fazer a conta. E esse governo entregou bem menos. Emenda agora, emenda de liderança, emenda PIX, emenda que já tomaram do orçamento. Pelo amor de Deus, está soltando dinheiro a rodo. E olha, esse aparelhamento do governo é tão ruim até nas pautas de interesse do PT. Eu vou dar um exemplo aqui, claro. Ministério da Educação. O ministro da Educação é uma das pessoas que mais conhece educação. Foi o governador do Ceará. O Ceará tem uma educação exemplar. Né? Ele fez um trabalho muito bom. Agora, a pressão do PT em cima do próprio ministro fez com que o ministro recuou na reforma mais importante, como o Segre falou aqui, aprovada no governo Temer, a reforma do ensino médio. Porque o corporativismo da educação não deixa fazer aquilo que o ministro acredita que é a melhor coisa para a educação. Ou seja, estamos detonando a reforma do ensino médio por causa desse corporativismo político.